coisas que eu acredito que pode mudar o mundo é a mentalidade. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. E hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade, né? Que é um assunto que eu acredito muito que pode ter uma influência muito grande em toda a população, em todo mundo, que isso pode causar um impacto muito grande se as pessoas tiverem consciência desse assunto. Veja, eu nasci num local bem humilde, nasci numa cidade bem pequena no interior da Bahia, né? Um lugar muito pacífico. Lá quase não havia tantos crimes, né? Era um lugar muito bom para se viver, até que houve alguns crimes e tal, mas era um lugar bem pacífico. Então a minha vida inteira foi voltado para a paz, para coisas bacanas que as pessoas podem viver a sua vida tranquilo, sem nenhum problema na vida, né? Eu sou o primeiro filho de uma família de 10 filhos, né? Então a luta desde pequeno para que desde muito cedo na vida para sobrevivência, né? Vivíamos na roça, e na roça desde cedo a gente já começa a trabalhar, né? Trabalhar para se manter. Fui para a escola, comecei a fazer os meus estudos, a estudar na escola a partir dos 12 anos de idade, né? Com 12 anos de idade eu fui para a escola para que eu começasse a partir dali a aprender a ler, né? Eu fui por vontade própria, eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de aprender a ler, né? Então eu conversava sempre com meu pai, e as escolas eram muito longe, então eu não podia sair de casa sem que tivesse a supervisão de uma pessoa, que alguém fosse comigo, porque daria ali 2 km, 3 km da minha casa para que eu começasse a estudar, a fazer a alfabetização. E aí a única solução foi quando criaram uma escola mais próxima, que era 2 km mais ou menos da minha casa, né? Diminuiu aí 1 km. E aí tinha pessoas que elas passavam em frente à minha casa, e aí ficou mais fácil, e aí essas pessoas eram conhecidas, e aí eu ia junto para a escola. Comecei numa escola, depois mudei para outra, depois mudei para outra escola, né? E até que eu fui estudar na minha cidade. Na minha cidade, eu passei um ano estudando lá na minha cidade. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram a ir até a cidade, porque eu não tinha condição de ir até a escola na minha cidade se não fosse essas pessoas, os amigos do meu pai, que me deram abrigo para que eu ficasse lá na cidade durante um ano. Então eu fiquei na cidade ali durante um ano. Foi um ano bem difícil, mas um ano bem alegre, né? Que eu tinha essa família, era uma família muito acolhedora. Eu agradeço a essa família, né? Uma pessoa que até já se foi desse mundo, e outra família que também apoiou, que era filha dessa pessoa que me apoiou a ir para a cidade. Então isso foi uma maravilha para mim, foi um grande avanço. E aí, a partir desse ano, começou, depois que eu estudei um ano na rua, na cidade, na minha cidade, aí começaram a surgir um transporte que ele ia carregar as pessoas durante a noite. E aí eu mudei o meu período de estudo para a noite, e comecei a estudar à noite, né? E aí eu saía da minha casa, trabalhava o dia lá na roça, e saía da minha casa e ia até a escola à noite, estudava e voltava para casa, dormia, e assim começou a minha jornada nos estudos. Então, na minha cidade não havia essas oportunidades que tem hoje. Se houvesse essas oportunidades que tem hoje, por exemplo, de estudar online, de pagar às vezes até um pouco mais barato, né?
se houvesse na época que eu estava lá, uma faculdade para que eu fizesse à distância, eu poderia ter feito algumas dessas faculdades à distância e tal, e teria sido bem mais fácil para que eu pudesse expandir mais o meu conhecimento no momento que eu estava com uma mente bem mais propícia para receber informações. É claro que a todo tempo a gente precisa, a gente consegue receber informações, mas existem uns momentos que a gente tem outros tipos de preocupação, além da preocupação do estudo, que muitas vezes acaba diminuindo aí a nossa capacidade de receber determinados conhecimentos. Mas é claro que continuamos estudando todos os dias, né? Então, quando chegou aí, eu fui me formar, já tinha em magistério, né? Na época era magistério ou científico, alguma coisa desse tipo. Eu já tinha 24 anos de idade, então já estava com a idade bem avançada. E aí, eu saí da minha cidade e vim morar em São Paulo. Vim morar em São Paulo e depois, né? Casei, tive um filho e tal. O que eu quero falar com vocês a respeito disso é a respeito da mentalidade, porque veja só, hoje nós vemos no mundo que o mundo ele está um pouco menos briguento do que antigamente. Por quê? As pessoas hoje elas se preocupam em vencer às vezes um país ou um estado, alguma coisa com tecnologia, com alguma coisa desse tipo. As pessoas estão menos briguentas, né? A não ser a briga eterna entre a faixa de Gaza e Israel, o pessoal, os árabes, né? E a briga que está entre a Ucrânia e a Rússia, que é uma briga aí que é por conta de território para que eles consigam mais dinheiro, beleza. Mas isso vai passar. A briga da Ucrânia e da Rússia vai passar logo logo. Isso eu tenho certeza. Por quê? A Rússia, esse pessoal aí não vai demorar muito tempo vivo e eles vão partir, porque eles não são eternos. Lá na Rússia eles podem ter muita tecnologia, mas não conseguiram ainda fazer uma vida eterna na terra de um homem que fica vivo a vida inteira. E outra pessoa vai mudar esse sistema. O Zelensky vai partir também, e aí vai acabar essa confusão. Então vai chegar um momento que vai acabar. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer com essas coisas? Falando a respeito de estudo, a minha história, é que a mentalidade do ser humano é o que movimenta tudo. E o que é uma mentalidade? Uma mentalidade é você ter como se fosse... falando na vida de programas, falando a respeito de programas de computadores, é como se fosse um script, ou falando de vendas, por exemplo, é como se fosse um script de venda, onde você, primeiro, você aprende a parte teórica, você sabe como é que você vai fazer a parte teórica, né? Você, por exemplo, você aprende que lá na roça, vou voltar lá para a roça, eu ia falar a respeito do script de venda, mas vou voltar primeiro lá para a roça. Lá na roça, o que a gente fazia? Lá na roça, a gente pega a semente, né? Vai na terra, limpa a terra, prepara a terra, ara e depois planta a semente, aguarda por 3, 4, 5 dias, ele nasce. Nasceu essa semente, então você deixa ela crescer um pouco. Quando ela está grande, que já tem algum mato, algumas ervas daninhas, você vai lá e capina. Depois a chuva, esperamos lá no Nordeste, onde eu morava, a gente espera natural, vem a chuva, e aí a chuva rega aquela plantinha, ela cresce. Quando ela chega em determinado ponto, coloca os seus frutos, a gente aguarda um tempo, né? Ela põe a flor, o fruto, depois a gente aguarda um tempo, e aí espera ela amadurecer, ela amadurece, né, e tal, e nesse tempo você vai cuidando dessa planta. Até aí uns 2 meses e meio, ela já começa a ficar maduro. E aí com 3 meses, o feijão, por exemplo, você já arranca o feijão e já tira a palha, né, que a gente chamava lá de bater, batia o feijão e já ensacava, vendia, guardava a parte que tinha para comer e beleza. Isso era como que era feita as coisas lá. Então para o trabalhador da roça, isso é um tipo de mentalidade. É a mentalidade do agricultor. Ele sabe como é que ele faz. Ele vai, planta, limpa, rega e depois ele vai colher, né? Então, na vida, as mentalidades são esse conjunto de ação, né? Para que você seja um agricultor, você tem esse tipo de mentalidade. Então,
Para que o cara seja um vendedor, a pessoa seja um vendedor, ele tem que ter um outro tipo de mentalidade, é um outro conjunto de mentalidade, de ações que ele precisa sair fazendo essas ações para que ele conclua esse processo. Por exemplo, o script. Ele pega lá o script e vai ter lá. A partir da segunda-feira, você vai pegar os números de telefone e aí você vai ligar para esses telefones, você vai oferecer um produto e a partir do que você oferece, você vai ter uma resposta se é sim. Se é sim, você vende o produto e aí você recebe o dinheiro e você vai receber uma comissão no fim do mês. Esse seria o script que você deve aprender quando você é um vendedor. Então, essa é a mentalidade do vendedor. É a mentalidade do vendedor. Então, existem milhares de mentalidades. É como se fosse um conjunto de pequenas ações que você deve realizar para que você faça uma determinada atividade, para que você conclua determinado processo. E assim, nas empresas, se você é um cara que está empregado, então você tem que ter aquela mentalidade de empregado e você faz determinado conjunto de ações. Entendeu? Então, era sobre isso que eu queria falar. É que a mentalidade, ela pode mudar o mundo. E o que é uma mentalidade? É um conjunto de ações que você faz essas ações. Você tem um conhecimento e você executa essas ações para que você receba em troca determinado produto ou determinado dinheiro. Então, as pessoas que estão na guerra, elas têm um determinado tipo de mentalidade. Qual é o intuito de quem está na guerra? Bom, o pessoal da Rússia, eles têm muita grana, então eles pegaram um pouco dessa grana e colocaram no fundo da guerra. Eles pegaram esse fundo de guerra, que é para destruir os outros, eles pegaram esse fundo de guerra, só que o que acontece? Eles querem adquirir mais dinheiro, então eles vão executar uma guerra sobre a Ucrânia, porque na Ucrânia tem um determinado tipo de minério que eles querem para que cresça o seu produto e o seu fundo de guerra, ou eles querem fazer da Ucrânia uma base para os seus treinamentos ou alguma coisa desse tipo. E aí, a partir daí, eles vão executar as suas ações para que eles consigam o que eles querem através da destruição. E o que é isso? Isso é uma mentalidade. É uma mentalidade de guerra, uma mentalidade de conflito, uma mentalidade que só leva à destruição. E isso é uma ganância, um tipo de ganância, mas que é também uma mentalidade. E tem a guerra a guerra que está lá no Oriente Médio, que é a guerra entre Israel e a guerra Israel e Gaza, Irã, os países ali daquela região. Então, o que eles nessa guerra do Oriente Médio é a respeito de religiões. Os árabes, eles têm uma parte que é o Maomé e tal, o Alcorão, e o outro tem a Bíblia, que é Jesus, Deus e Javé. Então, eles têm essas duas vertentes. Então, um quer provar para o outro que o Deus dele é melhor, que o Deus dele é o verdadeiro. E tem a parte mal, que é tipo, que se alguém do lado árabe ou do lado judeu, eles não podem se bater porque não vai dar certo, porque os deuses não vão se combinar. E eu acho que isso não tem nada a ver. Isso, a mentalidade deles é que está um pouco para baixo. Isso poderia se resolver. Por que tem que morrer um monte para que resolva o problema de Deus? Isso não tem nada a ver. Deus não quer que ninguém morra. Se ele quisesse que as pessoas morressem, ele poderia simplesmente inundar tudo lá e pronto, acabou. Ninguém ia ficar nem com arma para guerra, nem coisa nenhuma. Deus não quer que ninguém morra. Ah, não, vai matar pela vontade de Deus? Isso aí eu tenho certeza que Deus não quer que ninguém morra. Porque temos um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. Por que Deus gostaria de matar a si mesmo? Um pedaço dele? Não, eu não acho que isso é algo que Deus gostaria de fazer, né? Então, eu acho que se tivéssemos todos
todos tivessem uma mentalidade de que a morte não resolve nada para nós seres humanos. Uma pessoa mata a outra não resolve nada. Pode até ser que os deuses, né, que eu acredito que deve existir algum tipo de deuses, porque na antiguidade existia, tem algumas que a gente hoje considera de lenda, que existiam algumas brigas, né? E pode ser que isso, né, aconteça, né? Pode ter acontecido no passado, que os deuses, eles resolveram brigar, onde a consciência desses próprios deuses, que eles, cada um desses deuses, é uma criação de um Deus mais poderoso do que eles, e que eles pensavam que teriam que brigar para que resolvesse os problemas, para que um pudesse ganhar do outro e assim tomar de conta de um determinado local, mas que até os próprios deuses, um tempo, eles tiveram que se conscientizar que não era a morte que resolveria esse problema, porque se vemos hoje, não há tanta confusão no meio dos deuses, porque nós não estamos vendo essas confusões, nós não estamos vendo essas confusões hoje, no dia de hoje. Então, não há essas brigas. Eu acredito que até os próprios deuses se evoluíram. Eles cresceram e aprenderam, ou encontraram mundos onde eles puderam ficar, ou se não, eles simplesmente se conscientizaram que não era através da morte, matando e vivendo, que eles conseguiriam resolver o problema de ocupação de um dominar o outro, né? Ou simplesmente foram recebendo consciências e cada um está resolvendo o seu problema, ao invés de se ocuparem em fazer mal um ao outro. Então, eu acredito muito nessa parte da mentalidade, né? Que as mentalidades, elas são uma evolução não só do ser humano, mas uma evolução geral de toda espécie viva, né? Que existe na Terra, nos mundos, nos universos, e que cada um de nós, se formos aprendendo a ver, a sintonizar essas faixas de mentalidade, vamos ver e perceber, desfrutar de cada parte dessas mentalidades e adquirirmos ferramentas para que possamos crescer, evoluir e, assim como os deuses, nos conscientizar que não é através da porrada, da briga, da bomba que vamos resolver o problema do mundo, que vamos ser mais rico ou ser mais pobre. A maior riqueza da humanidade é uma mentalidade evoluída, uma consciência grande, uma consciência de que podemos fazer mais, mesmo estando nos piores momentos da nossa vida, mesmo que tenhamos nascido uma pequena fagulha, nós em algum momento vamos ser muito mais do que somos hoje. Valeu!